fiz questão hoje de voltar a me comunicar com vocês, porque nós precisamos ter, né, sempre o pé no chão diante de todas essas notas que estão sendo, de certa forma, vinculadas, e é necessário que as pessoas, apesar da ansiedade, apesar da torcida, tenham o pé no chão. Nós nunca omitimos absolutamente nada a respeito de todo esse processo e, por óbvio, agora também não iríamos se utilizar desse instrumento para falar com vocês. Bom, tirando algumas dúvidas, né, no que se refere ao que vem sendo publicado, eu também acho que a iniciativa do ministro Lewandowski em determinar um prazo para que os votos e o acórdão seja publicado também foi uma excelente iniciativa, e isso só ratifica aquilo que ele nos falou em audiência no Salão Branco no último dia 2 de setembro, quando então tivemos uma audiência. Eu estava acompanhado dos representantes das comissões, tivemos essa audiência com o ministro, no qual ele se demonstrou uma grande preocupação com o fato daquele acórdão da defasagem tarifária ainda não ter sido publicado. O que veio fazê-lo logo em seguida, né, diante da denúncia que nós fomos levar até ele e da necessidade dessa publicação, segundo o próprio governo havia se manifestado. Bem, a AGU, ela entrou com embargos de declaração. A grande maioria vai perguntar, né, por que ela entrou com embargos de declaração. Na verdade, né, nos é dito que é um dever de ofício por parte da Advocacia Geral da União entrar com esses embargos, mas esses embargos eles não mudam a decisão que foi prolatada em março deste ano. Ela só pode, esses embargos só vêm atrasar um pouco mais a liquidação do processo no STF. Ao mesmo tempo, né, nos abre uma outra possibilidade de que, independente dos embargos, porque ele não modifica a decisão já tomada, que é muito clara, ele acaba fortalecendo a possibilidade de um acordo envolvendo esta ação de defasagem tarifária e outras ações que se encontram em curso, independente dos embargos. Ou seja, a própria ministra Carmen Lúcia, se for apresentado um acordo, ela poderia chancelar sobre este acordo dentro desse período onde os próprios embargos estão sendo avaliados. O embargos é um instrumento protelatório muito utilizado pela União por dever de ofício, e nós vamos ter que aguardar também esse desdobramento junto ao STF com relação a esses embargos, né? Eu espero que tudo isso venha acontecer antes do período, né, de férias do STF, para que a gente tenha um posicionamento claro, e também do governo com relação a essa possibilidade de um acordo envolvendo todas as ações que diz respeito à questão da Varig. Bem, uma outra questão que é importante, que eu considero importante e gostaria de responder para vocês: os primeiros a serem notificados na antecipação de tutela na última sexta-feira fomos nós,
né? Soubemos do posicionamento do desembargador, que ele havia despachado. Imediatamente nós fomos no tribunal, o escritório do doutor Castanha Maia tomou a iniciativa e foi para o tribunal para saber o conteúdo do despacho do desembargador Daniel com relação aos embargos do Aeros. Para nós foi muito gratificante esse posicionamento do desembargador. Me parece que agora ele esclarece com toda a propriedade, né, pelo menos dentro desta tutela, quem é que está envolvido nessa tutela antecipada. E aí a gente pode concluir que todos que estão com benefício reduzidos, ou seja, aposentados e pensionistas com benefício reduzido, teriam então nesta tutela a sua regularização para 100%. Eu até essa semana respondi alguns e-mails por telefone de pessoas que estavam em dúvida se a antecipação de tutela abrange também os ativos. Então eu vou deixar aqui meu esclarecimento para que a gente possa, de certa forma, continuar esclarecendo as pessoas a respeito desse processo. Essa tutela antecipada, ela visa única e exclusivamente, inicialmente, os aposentados e pensionistas com redução do benefício, ou seja, todos aqueles que já têm o benefício concedido pelo Aeros e, de certa forma, estão com eles reduzido, né? Até a pergunta é sobre outros planos que aconteceu a liquidação definitivamente. Esse pessoal, eles têm a receber, mas não mais como benefício, né? E sim como reserva, que o Aeros com certeza está tomando as providências para o cálculo desses valores que faltam com relação às suas reservas. Mas aqueles que ainda recebem o benefício e esses benefícios estão reduzidos, estão contemplados nessa antecipação de tutela. Todos, quando eu falo todos, estão contemplados na nossa ação civil pública. Isso precisa ficar claro, porque senão a confusão ela passa a ser generalizada. A ação civil pública condenou a União ao pagamento, né, de todos os benefícios e reservas inerentes a todos os participantes, independente de patrocinadora, de acordo com a decisão do Dr. Jamil, né, que agora, por si só, foi esclarecida com o próprio Dr. Daniel. Mas a tutela antecipada é uma coisa, a ação civil pública é outro instrumento, né, é a ação que nós entramos e dentro dessa ação é que foi solicitada essa antecipação tutela devido ao perigo iminente de redução de benefícios, que é alimentos e que, portanto, o desembargador fez questão de deixar claro que todos aqueles que ainda recebem benefício e que estão reduzidos serão contemplados pela decisão dele, por essa antecipação tutela. A ação civil pública, recentemente ela chegou ao tribunal, né? Existe nessa ação civil pública recursos, tanto da nossa parte como da União, que serão avaliados pelo TRF de Brasília quando chegar a sua vez. Vamos lá, pessoal, continuando, eu tive que interromper porque trocou o telefone aqui e eu não sabia voltar, eu continuo sem computador, mas continuando e esclarecendo. Né? A decisão do Dr. Jamil, ela é aplicável a todos os participantes, no entanto, a antecipação tutela é para todos aqueles com redução de benefício dentro do Aeros. Isso precisa ficar bem claro para todos, para que não se torne depois um pesadelo todo esse processo que nós estamos enfrentando, tá?
Bom, a segunda coisa é que nós passamos a semana passada em Brasília, 4 dias, dialogando com o presidente da Câmara, com demais deputados que lá se encontravam, no Senado, inclusive, em busca, né, de uma parceria para que, no caso do governo apresentar um projeto de lei, esse projeto de lei para atender a antecipação tutela, este projeto de lei viesse a ser aprovado num tempo exíguo em função da necessidade de alimentos e etc., né? Nós precisamos ter claro que a decisão, ela obriga a União a cumprir esta decisão até o dia 28, o que significa dizer que se no dia 29 o dinheiro não estiver depositado, não houve o cumprimento da decisão. Perfeito? Então, nós vamos ter que aguardar o dia 28. Hoje nós fomos surpreendidos, de certa forma, com a informação de que o projeto já está lá na Câmara, ele vai ser encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento do LOA, que é o orçamento da União, que deverá ter análise dos participantes e autorização em busca do dinheiro necessário que eles lá declararam, em torno de 248 milhões, para atender a decisão do Aeros. Tá? Vocês vão me perguntar, esse dinheiro é suficiente? É para quanto tempo? Como vai ser distribuído? Quando vai ser aprovado? Essas respostas nós não temos. Portanto, eu convoco a todos, né, que se mantenham em estado de alerta. Nós podemos fazer uma chamada a todos a qualquer momento. Até o dia 28 nada ocorre, porque dentro do Congresso Nacional está tudo parado. Somente a partir do dia 28, as comissões, o plenário, apesar de ter pauta obstruindo a agenda do plenário, nós vamos ter que trabalhar para que essa proposta desse projeto ela tenha o tempo mais curto possível dentro do próprio Congresso Nacional. Mas o que equivale a dizer que, independente dessa iniciativa do governo de ter mandado o projeto de lei neste valor, para o dia 28, se o caminho que o governo optou, né, para buscar a liberação dessas verbas para que seja distribuída ao Aeros através de um projeto de lei. Então, o projeto de lei funciona assim: primeiro o Executivo manda para a Câmara aprovar, depois ele distribui. A medida provisória é o inverso. O Executivo publica a medida provisória e tem 30 dias para ser aprovada no Congresso. Então, essa opção do governo nos leva a crer pelo não cumprimento da decisão até o dia 28, conforme estabelece a antecipação de tutela. Pode, né, esse projeto de lei virar uma medida provisória? Pode, e nós vamos trabalhar para isso, para que seja liberado imediatamente. Portanto, as notícias que nós estamos escutando, e eu disse isso para vocês a semana passada, né, o ministro Adams não podia falar diferente do que ele está falando. O que eu quero dizer com isso? Um advogado-geral da União, diante de uma decisão deste porte, ele é obrigado a dizer que vai cumprir, né? Por quê? Porque é uma decisão judicial e o governo tem que cumprir decisão judicial. Agora, isso não afasta a possibilidade do governo cassar, suspender essa decisão
ou no dia 3, quando a nossa expectativa é que o agravo regimental da União seja avaliado, né, pela turma, pela sexta turma do TRF, a União consiga reverter a antecipação tutela. Já disse para vocês que no agravo a União pede, primeiro, para suspender a multa, porque ao suspender a multa, ela inclusive argumenta que para suspender a multa, ela informa que estaria enviando um projeto de lei para o Congresso. Isso é muito cômodo, é jogar a responsabilidade do Executivo para o Congresso Nacional. Ok? Do pagamento não sair dentro da data prevista na antecipação tutela. Então, nós não vamos admitir. Se dia 29 a antecipação tutela não for cumprida, nós estaremos tomando as medidas judiciais cabíveis. Essa é uma coisa. A segunda coisa é: pode, né, o Congresso Nacional, num esforço concentrado, votar? Pode os presidentes da Câmara e do Senado buscar um convencimento junto ao governo no sentido de publicação de uma MP? Pode. Então, eu peço a todos muita tranquilidade, né? Eu sei que a ansiedade é grande, mas dia 28 não deve acontecer nada do que a grande maioria criou de expectativa com relação a um possível depósito na conta bancária, apesar do ministro Adams estar declarando isso, e algumas declarações meio controversas, porque ele chega a informar que está sendo providenciado, ele assinou o documento, ele simplesmente, como advogado da União, ele oficializa, né, oficia o Ministério do Planejamento da necessidade de pagar, porque ele não conseguiu cassar a decisão. Então, ele não tem saída, ele tem que mandar pagar. Enquanto isso, ele está trabalhando para essa decisão não ter mais valor. E nós acreditamos que o grande interesse da União é que na próxima audiência da turma ele consiga derrubar essa decisão. Nós vamos fazer todo o esforço possível para que isso não ocorra e já estamos trabalhando para impedir essa manobra da União, e aí nós convocamos a todos para estarem alertas, porque nós iremos chamá-los, porque iremos precisar da participação de todos nessa reta final. Então, independente do projeto de lei, já está dentro do Congresso Nacional, mais especificamente na Comissão de Orçamento da União. Portanto, nós vamos trabalhar para que isso ocorra e para que isso se desdobre no mais curto espaço de tempo e que definitivamente essa decisão venha se concretizar. Portanto, aqueles que são da ativa, nós nunca, jamais, em momento algum, iremos esquecer de vocês, né? Muito pelo contrário, tanto que a nossa decisão, a do Dr. Jamil, contemplou inclusive os trabalhadores da ativa de todas as patrocinadoras do Aeros. Os que são da ativa vão ter que aguardar mais um pouco, mas eu posso garantir que, diante da nossa decisão de antecipação tutela e a ojeriza que o governo tem em ter esta decisão, né, sendo cumprida, obrigatoriamente cumprida por decisão judicial, o investimento da União para que a gente desista desse processo, ele é muito grande, como já tinha informado isso a vocês. E isso poderá e deverá
trazer para os próximos dias, depois do processo eleitoral, da divulgação do resultado, trazer o governo para uma discussão de um grande acordo onde envolve todas as ações em curso. Então, eu gostaria, né, e eu entrei hoje proposital para conversar com vocês, para esclarecer esses pontos. Não gostaria, né, que as pessoas criassem uma expectativa e quando chegasse no dia 28, nós não tivéssemos nenhum resultado. Então, nós já passamos por isso, já disse para vocês, a gente tem que ter muita calma nessa hora, meio assim, coração de barata, ou melhor, sangue de barata e coração de aço, porque muitas emoções virão na próxima semana, mas nós precisamos contar com a participação de todos. Como nós contamos e como eu gostaria aqui de mais uma vez reconhecer, né, todo o trabalho intenso de mobilização e também de organização da Comissão de Porto Alegre, da Comissão de Florianópolis, né, Porto Alegre coordenada pelo Carlos Renck, o Ari Guidolin, Florianópolis pelo Antenor Sirtoli, em Curitiba o Ivan Martins, em São Paulo pelo Honorato e pelo Kaiser, né? No Rio de Janeiro nós temos uma comissão ampliada com a participação do Zoroastro, nosso companheiro Bona, que está sempre conosco, principalmente nas horas mais difíceis. Eu faço um apelo, Bona, nós precisamos de você sim para esses próximos movimentos. A companheira Simone, Irineia e também Tainá lá de Brasília, Henrique Júnior, que tem incansavelmente nos dando suporte em Brasília. Nós precisamos de vocês agora mais do que nunca. Eu faço esse apelo também para Recife, né, para o Maranhão, para Oliveira, para todo o pessoal de Recife, para o Luiz Pedro, presidente do sindicato, para Belém, que também temos lá um número grande de participantes, que nos surpreendeu no último dia 8 com uma manifestação em Belém. Que fiquem atentos, que fiquem em alerta, né, para que a gente possa, a partir do dia 28, dar o start necessário caso não haja o desdobramento que nós estamos esperando, né? E aí é bem aquela coisa, né? Se preparem para tudo, porque nós não vamos perder a oportunidade desta decisão ser colocada em prática. Faremos tudo o que tiver ao nosso alcance em busca dessa solução no mais curto espaço de tempo. E, quiçá, né, a partir dessa decisão, tenhamos sim, né, a sensibilidade e todos os confortos jurídicos que já foram requeridos para que a União venha e definitivamente, né, resolva todos os processos em curso através de um acordo, contemplando a todos os participantes do Aeros, que são aposentados, pensionistas e ativos, e também os ativos através das suas verbas rescisórias. Então eu quero desejar a todos, para o dia de amanhã, os nossos aviadores, quero dar um parabéns grande a todos, né, que tenham no dia de amanhã um dia feliz, né, sempre defendendo a nossa profissão com orgulho e com responsabilidade. A todos os aposentados, pensionistas, aeronautas e aeroviários, idem, porque foram aviadores, né, num determinado momento, principalmente os aeronautas, mas desejo a todos um feliz dia do aviador, que é amanhã, dia 23. Eu acredito que amanhã nós não tenhamos nenhuma outra novidade, a não ser, talvez agora me lembro, de informar a vocês, né? Nós estamos achando que essa segunda petição que entrou foi o subestabelecimento do advogado do Aeros para algum advogado de Brasília para ser notificado da íntegra da decisão do Dr. Daniel com relação aos embargos.
ok? Não é nada sério, vamos aguardar com tranquilidade e com responsabilidade, que sempre foi o foco dessa organização que nós temos através das comissões dos estados e também das direções da FENTAC, através do Sérgio Dias, do sindicato, através do Boni Zoroastro, que vem nos dando o amparo em busca dessa solução o mais rápido possível. Uma boa tarde a todos, bom final de semana. Acredito que não tenha mais o porquê de entrar até terça-feira. Que todos aí votem consciente nesse processo eleitoral que está instalado no país e vamos à luta, porque ela continua e vamos enfrentar esses desafios que estão sendo colocados. Uma boa tarde a todos e obrigada.